E a dracma é uma moeda grega de prata, a qual os valores que estavam perdidos dentro de casa. Então vamos estar falando um pouco sobre os valores que têm se perdido dentro de um lar. Louvado seja Deus. Sumiu a dracma do respeito, que precisa ser restaurado. Muitos lares, às vezes, o respeito já não se tem mais. Considera o valor do outro, não tem mais consideração, dá importância a outra pessoa. Então, esse valor do respeito, muitos lares têm perdido e precisa ser achado. Verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque não há mais respeito pelos outros. Louvado seja Deus. Então tem que ser achado esse valor dentro da casa e dentro de um lar. Eu estou falando, mas a palavra vem primeiro para mim. Os irmãos vai pegar aquilo que está cabendo a cada um. Louvado seja Deus. Subiu a dracma do carinho, irmãos. Muito. O carinho, muitos não têm mais tempo. É o dia a dia, é o trabalho, é o serviço. E não tem tempo para, às vezes, dar um carinho para o esposo, para a esposa, para os filhos, para aqueles que estão dentro de um lar, o convívio familiar. Isso não pode sumir, nós temos que procurar achar. Se sumiu, vamos ter que resgatar essa dracma do carinho, do amor, porque isso não pode acabar, porque o maior bem que o Senhor nos deu é o nosso lar, a nossa família. Esse é o maior dracma que nós temos, é a nossa família. E muitas vezes dentro do nosso lar nós deixamos se perder e temos que resgatar, achar essa dracma. Louvado seja Deus. O carinho traz o beijo. Muitas vezes não há mais beijo, um abraço de pai e filho, cônjuges ainda não se elogiam. E tem que ser resgatado. Às vezes a gente acha isso aí não é nada, mas é valores que precisam ser resgatados, irmãos. Às vezes um elogio faz a diferença, um carinho, um beijo de tchau, tô indo, fica com Deus, Deus te acompanha. Tudo isso tem que ser resgatado. Muitas vezes a gente, com a correria do dia a dia, eu tenho visto esse final de ano, irmão, quando chega final de ano, é uma loucura, parece que o mundo vai acabar. Verdade. Você sai de fora, porque você tem que ir. Você tem que ir no mercado, mas é um desespero. É fila atrás de fila, tudo que você vai. Se você vai nas lojas, o mundo vai acabar, será? É um compra-compra, corre-corre. E aquela preocupação tanto com essas coisas e com as coisas mínimas da nossa família, aquelas coisas que a gente precisa fazer, a gente não fica desapercebido, só corre com isso. Eu quero comprar isso, quero comprar aquilo, quero me vestir assim. Não, irmãos. Tem que se preocupar primeiro com o nosso lar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E como encontrar a dracma perdida? Nesse texto, porque achei a dracma que tinha perdido? Foi ela quem procurou e achou. Foi a mulher, irmãos. Ela procurou, porque ela tinha perdido. Ela que foi atrás, preocupada, porque ela queria achar aquela dracma que ela tinha perdido, porque tinha um valor. Louvado seja Deus. Ela procurou e achou. Você acha que uma coisa precisa ser restaurada no seu lar? Decida você ser usada por Deus para essa missão. Você tem que decidir, você tem que achar, como aquela mulher fez. Ela procurou, ela se preocupou de achar aquela dracma que ela tinha perdido, porque tinha um valor. E muitas vezes é eu e você que tem que se preocupar, é você que tem que achar. Louvado seja Deus, se preocupar em buscar. Essa parte que tem que fazer somos nós, como aquela mulher fez. Foi ela que foi atrás. Ela não chamou ninguém, vem me ajudar para achar essa dracma, não. Ela perdeu dentro da casa dela. Ela se preocupou em achar, em procurar, que ela precisava. Então muitas vezes somos nós que temos que se preocupar em procurar, em achar aquilo que tem sido perdido em nosso lar, nossa família. Louvado seja Deus. Valorize os pequenos detalhes, irmão. Pequenos detalhes precisam ser valorizados na minha e na sua vida. É pequeno, mas faz a diferença grande na nossa vida. A mulher perdeu apenas uma, ficou com 9. Ela tinha 10, ela perdeu uma e ficou com 9, mas ela se preocupou com aquela lá. Mas antes de perder uma segunda, uma terceira, ela parou logo e foi procurar, se preocupando. Ela não esperou perder mais outras, ou mais 3. Não, ela já parou logo e se preocupou em achar logo aquela
casamento. Eu gostaria de perguntar nessa tarde: qual esposo que lembra quando casou? Glória a Deus por isso. Você que comemora esse dia? Você lembra, levanta, lembra de trazer algum presente para sua esposa? Se você lembra, glória a Deus por isso. Continue assim. Louvado seja Deus. Se você é assim, continue a melhorar cada dia mais. E você que não lembra, porque sabemos que as mulheres são mais, elas lembram mais, o homem já é mais desapercebido. Então nessa tarde você vai aprender, louvado seja Deus, para não esquecer, anote na sua agenda, louvado seja Deus, porque são datas que não podem ser esquecidas dentro do lar. E muitas das vezes não lembra, lembra do aniversário da esposa, do filho, ou do aniversário do casamento, ou muitas vezes, leva ela para jantar fora, não tem, leva no McDonald's, porque eu sei que todo mundo gosta, louvado seja Deus. Ou traga algo para fazer, louvado seja Deus, um presente, que é a diferença. Não falar uma boa noite ao deitar. Peça a Deus discernimento quanto às suas ações. Peça a Deus que Ele dá quanto às nossas ações. Que a gente não tem feito, peça a Ele que Ele dá. Ele vai dar discernimento quanto às nossas ações. Então, irmãos, é pequenos detalhes que fazem a diferença. Louvado seja Deus. Porque é uma oração que as esposas, todo mundo gosta, filho, gosta de ser lembrado. Qual aqui não gosta de que seja lembrado do seu aniversário? Quem não gosta? Levanta a mão. Todo mundo gosta. Que lembre o dia que você nasceu, que lembre o dia que você casou. Às vezes não é um presente que vai te fazer feliz, mas um abraço. Eu te amo, louvado seja Deus. Então não espera, louvado seja Deus, acabar tudo, porque muitos quando morrem que falam, eu amava, eu não sei o que, já é tarde. Então procure a sua dracma antes, meu amado. A oportunidade que o Espírito Santo nos dá de cada dia dizer eu te amo, louvado seja Deus, você está lindo, você está linda hoje, louvado seja Deus. É a oportunidade que muitas vezes nós passamos desapercebido com o dia a dia. Todo mundo trabalha, às vezes faz faculdade, estuda, a igreja, temos que saber conciliar tudo, mas temos que ter tempo para a nossa família. Verdade. Glória a Deus. Não aceite os caos como natural. É natural. Diz o texto que a mulher não descansou, mas foi procurar. Foi atrás e não se acomodou. Decida agora mesmo procurar um meio de restaurar o seu lar. Irmão, ela não sentou, ficou acomodada, esperando perder mais uma, mais outra. Não! Ela foi atrás do prejuízo, foi achar que ela tinha perdido. Então, muitas vezes nós temos que não ficar acomodada. É assim, meu esposo é assim mesmo. Não, busque por ele. Ele não é crente? Bem, mas fala, ele vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai mudar esse estado dele. Profetize na vida dele. Não fique acomodada, se eu não me engano, não. Seja uma mulher, um homem de Deus, busque por ele, porque nossa casa é edificada pelo que nós somos. Se ele não é crente, se eu busco, a minha casa é edificada, meus filhos é uma bênção, meu lar é uma bênção. Então faça a sua parte como aquela mulher fez. Ela não se acomodou, ficou sentada, esperando ver as coisas acontecer. Olha como a minha casa está, olha como meu esposo está, com meu filho se lamentando. Não se lamente, mas busque a presença do Senhor. Busque ele, porque ele pode salvar, ele pode libertar o seu familiar, louvado seja Deus. Não vive no comodismo, saia desse comodismo se você tiver, e busque a presença dele, que ele tem vida para dar, ele tem transformação de vida, ele tem transformação de lar aqui nessa tarde. Humilhe-se para fazer a mudança. A mulher, para achar a dracma, varreu a casa, apanhou a vassoura, levantou a poeira. Talvez esteja faltando isso em casa. Então, irmãos, a gente, mulher, sabemos que para fazer uma limpeza, a mulher que faz uma limpeza, ela arranca tudo do lugar. Agora não adianta você limpar o chão e deixar as telhas de aranha, não olhar para o teto e ver as telhas de aranha e deixar. Não, é limpeza. Limpeza é erguer tudo para o alto, tirar o cômodo, se for possível, do lugar, arrastar, tudo. Então ela fez isso para achar aquela dracma. Muitas vezes nós temos que fazer é limpar, arrastar. Varrer a sua boca para produzir novas palavras. Muitas vezes nossos lábios produzem palavras que não agradam a Deus dentro do nosso lar. Então temos que varrer para sair palavras boas, profetizar palavras boas nos nossos lares, para nossos filhos, nossos esposos.
Então, se essa dracma nós se perdeu, nós temos que achar, limpar, varrer nossos lábios, pedir para o Espírito Santo nos ensinar. Não somos perfeitos, mas o Espírito Santo nos ensina. Varrer seu tempo para dar mais tempo à família, porque muitas vezes não temos tempo. Não temos tempo para nada. Temos que ter tempo, mas temos tempo para ficar no Facebook. Temos tempo para ficar numa televisão e não temos tempo para a família. Louvado seja Deus, temos que achar esse tempo. Domingo é comer com a família, sentar numa mesa. Não é no computador, no quarto, na sala. Não, é todos os irmãos. Temos que essa dracma tem se perdido nos lares. Verdade. E tem que ser resgatado. Depende de mim e de você. Porque seu filho vai crescer o que você é. Se ele vê que você não almoça, janta na mesa, fica no sofá, no computador, ele vai te seguir. Então você tem que falar, não, agora nós vamos desligar a televisão, o computador, nós vamos sentar na mesa e vamos comer junto. Muitas vezes nós só temos domingo para fazer isso, porque sabemos que uns faz faculdade, você não vai esperar 10, 11 horas sua esposa vai chegar, seu filho vai almoçar, vai jantar. Mas o domingo você tira esse dia para fazer isso, em nome de Jesus, isso tem que ser resgatado. Então tem que ter tempo para nossos familiares, tempo para todas as coisas, irmãos. Nós temos que ter tempo para a igreja, tempo para o serviço, tempo para o amigo, mas para a família em primeiro plano. Para Deus primeiro, depois a família. Aquilo que Deus nos deu, muitas vezes nós não temos tempo, mas temos tempo para tantas outras coisas. Se um amigo chamar para ir ali jogar uma bola, você vai, mas para a esposa você não quer ficar. Verdade. O filho você não quer ficar, você não tem tempo, não tem Verdade. paciência. Então tem que ser resgatado, analisar onde eu estou errando, Senhor. É, meu Deus. E João 16:8 fala, nos diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Quem nos convence é o Espírito Santo, não é ninguém. Ele irá revelar os cantos que precisam ser varridos dentro de sua casa para encontrar valores perdidos. É o Espírito Santo que vai nos mostrar aqui nessa tarde qual é o canto da sua casa que você não tem varrido. O Espírito Santo vai te mostrar para que você, a partir de hoje, possa rever os valores do seu lar. Louvado seja Deus, porque tem que ser tudo varrido, não pode deixar um pó. Se está com o tapete, tira o tapete. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja diligente até encontrá-la. Porque aquela mulher ela foi. Ela só parou quando encontrou. Irmãos, ela não deu nenhum descanso. Ela não sentou. Ai, eu estou cansada, eu estou achando, vou sentar um pouquinho, vou respirar, depois eu continuo procurando. Não. Ela não parou até que ela não encontrou. Ela foi persistente, ela foi diligente. Coloque a restauração do seu lar como ideal de vida. O ideal da nossa vida tem que ser nosso lar, nossa família, nossos filhos. Como tem crescido nossos filhos, nós somos cristãos, servos de um Deus vivo. E esses valores nós temos ser aprendido na igreja, que o nosso lar, quem nos educa, é os pais que educam os filhos. E sabemos que nós estamos num mundo difícil aí fora, onde os valores são perdidos, não tem valores mais nenhum. Então nós temos que ensinar nossos filhos dentro do nosso lar. Cada minha você, essa responsabilidade, o Senhor não deu para o pastor, para professor, não. Muitos pais jogam no professor, é ele que vai ensinar, sim, ensinar a leitura. Mas quem tem que educar é você, sou eu, nossos filhos, nosso lar. Muitas vezes repreender quando precisa ser repreendido. A não ser egoísta, a saber dividir, porque muitas vezes a gente vê o filho, às vezes, pega um negócio, aí você é capaz de tirar do outro para dar para o seu. E ele vai crescer com essa mente, que ele, tudo é dele. Ou senão, tudo que ele pede, você dá. Não é que não é para dar. Sim, tudo tem um tempo, porque às vezes dá demais, ele cresce achando que quando ele ouvir um não aí fora, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Então nós estamos errados, nós temos que ter limite nas coisas. Coloque a restauração do seu lar como ideal de vida. Não desista fácil. Vá em frente. Continue procurando um método e uma bênção para o seu lar. Busque pelo seu lar. Busque pelos seus filhos. Porque a maior alegria nossa